Você já se perguntou por que algumas mulheres conseguem marcar a alma de um homem sem dizer uma só palavra? Não é grito. Não é súplica. Não é demonstração exagerada de afeto. É silêncio. Um silêncio denso, quase ritualístico. Um silêncio que não é vazio, mas sim cheio de presença, de poder interno, de desapego maduro. É nesse silêncio que se oculta uma força que a maioria ainda não aprendeu a decifrar. A força da mulher que não implora. Ela não corre atrás. Não porque não sinta, mas porque compreendeu algo que poucos homens, e poucas mulheres, ousam olhar de frente. O centro da sua própria alma não se desloca por ninguém. Ela aprendeu a habitar o arquétipo da mulher inteira. A que não busca ser completada, a que se basta, não por arrogância, mas por autoconhecimento. Carl Jung diria que ela já confrontou sua sombra, já acolheu suas feridas, e por isso mesmo, já não projeta suas carências em ninguém. Essa mulher não implora porque já atravessou o inferno interno do abandono. Ela já se ajoelhou diante de portas que nunca se abriram. Já ofereceu tudo o que tinha por migalhas emocionais. E ali, na escuridão da ausência, descobriu que nenhuma presença jamais ensinou. O valor que ninguém pode dar a ela, exceto ela mesma. Sua ausência, hoje, é mais poderosa do que sua presença já foi. Quando ela se retira, o ambiente muda. O homem sente, mas não entende. Porque o ego masculino, muitas vezes alimentado pela validação externa, se assusta diante da mulher que não alimenta mais. Ele se pergunta: o que houve? Por que ela parou de tentar? E essa ausência se transforma num espelho. De repente, ele se vê exposto. Sem controle. Sem garantias. Sem o poder que antes achava ter. Jung chamaria esse fenômeno de desequilíbrio arquetípico. Quando o animus e a anima, as energias masculinas e femininas internas, deixam de dançar em harmonia e começam a se enfrentar. O homem projeta na mulher o papel da cuidadora, da que salva, da que permanece. Mas quando ela quebra esse roteiro e se cala, ele é forçado a encarar a própria vulnerabilidade, e muitas vezes, isso é mais do que ele pode suportar. Mas a mulher que não implora não faz isso por jogo. Ela faz por consciência. Ela se retirou do campo de batalha emocional, onde antes sangrava sozinha. Sua quietude é maturidade. Sua ausência é escolha. Sua indiferença é cura. Não há ódio, nem vingança. Há apenas um respeito profundo por si mesma. E esse respeito, silencioso e inabalável, é o que enfeitiça. Porque não pode ser comprado, nem forçado, nem seduzido. Só pode ser merecido. É nesse ponto que o verdadeiro magnetismo nasce. Não da necessidade, mas da liberdade. Não da demanda, mas da completude. Ela se tornou magnética porque já não precisa prender ninguém. Porque agora, quem quiser estar ao lado dela terá que escolher, por vontade, não por obrigação, não por culpa, não por medo de perdê-la. E esse é o maior feitiço, ser tão livre que ninguém consegue te esquecer. Ela compreendeu, com o tempo, e com dor, que implorar é entregar o próprio valor em troca de migalhas emocionais. É tentar comprar permanência com autoabandono. E isso, para a mulher que atravessou sua própria noite escura da alma, já não é mais uma opção. A mulher que não implora desenvolveu um tipo raro de autoridade emocional. Ela não precisa ameaçar sair. Não precisa ensaiar ausências forçadas. Sua retirada é real, silenciosa, definitiva. E por isso mesmo, ela provoca no outro o que nenhuma presença barulhenta é capaz de provocar: a dúvida interna, o vazio, a inquietação que só surge quando algo essencial se vai sem explicação, sem cena, sem drama. Na estrutura psíquica masculina, onde o controle costuma ser uma âncora do ego, essa mulher representa uma quebra simbólica. Ela não aceita a posição de súdita emocional. Ela não espera, não implora, não negocia com a própria dignidade. E isso desestrutura. Porque o homem que ainda não fez as pazes com sua própria vulnerabilidade depende do reforço constante da admiração, do aplauso, da mulher que o precisa. Quando encontra alguém que não o adula, ele não sabe se respeita ou se foge. E, frequentemente, tenta rebaixá-la, chamando-a de fria, arrogante, indiferente. Mas no fundo, sente medo. Medo de não ser suficiente. Medo de não saber como alcançá-la.
Medo de que ela, de fato, não volte. E é esse medo que revela o quanto ela impactou. Porque o silêncio da mulher que não implora não é passivo. É pedagógico. Ele mostra ao outro o que ela tolerou por tempo demais. Ele ensina, com ausência, o que antes tentou ensinar com palavras. Ele faz o que nenhuma explicação racional jamais conseguiu fazer. Ele confronta. Essa mulher já não deseja ser escolhida. Ela deseja ser vista. E se não for, ela vai embora. Não por orgulho, mas por lealdade a si mesma. E essa lealdade é rara. É sagrada. Ela não grita mais por atenção porque aprendeu que gritar não desperta quem escolheu dormir. Ela simplesmente se cala. E nesse silêncio há uma força ancestral, quase espiritual, que atravessa os limites da linguagem e ecoa no inconsciente alheio como um chamado que não se pode ignorar. A psicologia junguiana nos mostra que há uma transição arquetípica poderosa quando a mulher deixa o papel da salvadora para assumir o da sábia. Ela sai do ciclo de tentar mudar, curar ou salvar o outro, e começa a se curar, a se escutar, a se proteger. E nessa escolha, ela deixa de ser disponível para qualquer um. Ela se torna seletiva. E essa seletividade a torna valiosa. Muitos homens só percebem a preciosidade dessa mulher quando o eco do seu silêncio já é ensurdecedor demais para ser ignorado. Quando não há mais mensagens não respondidas, quando a presença virtual se apaga, quando os olhos dela já não o procuram em meio à multidão. E nesse momento, ele compreende. Perdeu algo que não se reconquista com promessas vazias. O silêncio da mulher que não implora é uma fronteira. Quem atravessa, nunca volta o mesmo. É nesse espaço entre a presença e a ausência que a verdadeira transformação acontece, não apenas nela, mas nele também. Porque a mulher que se retira sem implorar se transforma num espelho brutal para o outro. Um espelho que reflete aquilo que ele tentava esconder. Sua imaturidade afetiva, sua necessidade de controle, sua carência disfarçada de orgulho. E quando essa mulher some, sem cena, sem resposta, sem súplica, ele se vê no diante da própria incapacidade de sustentar vínculo com alguém que exige profundidade. O que muitos chamam de frieza é, na verdade, autoafirmação emocional. É a decisão de não mais colocar sua essência na prateleira do desejo alheio. A mulher que não implora entendeu que, quanto mais tentava ser compreendida por quem a via superficialmente, mais perdia a conexão com sua própria alma. Ela se afastou para se reencontrar. E nesse reencontro, encontrou algo que o mundo tentou apagar: sua intuição. Sua força invisível. Seu eixo silencioso. Carl Jung diria que ela encarnou a grande mãe interna, não no sentido biológico, mas simbólico. Ela nutre a si mesma. Ela acolhe suas sombras. Ela se torna refúgio e abrigo, não para os outros, mas para si. E, paradoxalmente, é isso que a torna magnética. A mulher que não precisa de ninguém para se sentir inteira carrega uma aura que atrai os que ainda buscam completude fora de si. Ela vira símbolo, arquétipo, um campo de energia que se sente, mas não se domina. Por isso, o silêncio dela dói tanto em quem a perde. Porque o que se perde não é só uma presença. É a chance de experimentar o amor que não implora, não cobra, mas também não se humilha. Um amor que exige maturidade. Um amor que só pode ser vivido por quem também fez o mergulho interior. Esse tipo de mulher não é para qualquer um. Ela não é para quem ainda vive em disputas de poder emocionais. Ela não é para quem mede amor em quantidade de mensagens, ou para quem exige constante prova de afeto. Ela é para quem entende o sutil, para quem lê nos gestos, para quem escuta no silêncio, para quem respeita espaço sem ver nisso ameaça. Ela é para quem não teme mulheres profundas. O mais irônico é que, por ter se tornado seletiva, ela passa a ser cobiçada por aqueles que antes a negligenciavam. O homem que não soube valorizá-la enquanto ela ainda estava lá, disponível, aberta, presente. Esse homem passa a desejá-la com intensidade quando percebe que perdeu acesso. Mas nesse momento, já não se trata mais de reconquistar. Trata-se de aprender a perder. Porque a mulher que já chorou demais por quem a ignorou não chora mais. Ela se cura em silêncio. Ela se ergue em silêncio. E, em silêncio, ela vai embora para nunca mais se diminuir por amor. Ele pode até tentar voltar,
mas voltará para encontrar outra mulher. Uma mulher que talvez tenha o mesmo rosto, o mesmo nome, mas agora habita uma dimensão interna que ele não conhece mais. E talvez nunca tenha conhecido de verdade. Esse é o preço de ignorar o invisível. Esse é o peso de perder uma mulher que aprendeu a se bastar. À medida que ela se afasta, algo começa a se reorganizar no mundo ao seu redor. As relações antes assimétricas se tornam impossíveis de manter. Os diálogos forçados morrem por inanição. As conexões baseadas em necessidade e validação se dissolvem. A mulher que não implora já não aceita ser um satélite emocional girando em torno de vontades que não a reconhecem. Agora, ela é centro. Ela é eixo. E tudo o que não estiver em sintonia com essa nova vibração, simplesmente se desfaz. Há um tipo de silêncio que carrega uma mensagem mais profunda do que qualquer discurso. Um silêncio que não exige, não ameaça, não explica, apenas se instala. E quando essa mulher opta por esse silêncio, ela não está tentando manipular o outro. Está apenas afirmando que sua energia já não pode ser desperdiçada. Porque ela sabe, com todas as células do corpo, que o amor verdadeiro não se constrói implorando. Jung falava da individuação como o processo de se tornar aquilo que se é, de integrar as partes fragmentadas da psique e acolher tanto luz quanto sombra. Essa mulher viveu esse processo na carne. Ela viu sua carência. Chorou por sua dependência emocional. Percebeu como entregava seu valor em troca de um olhar, uma atenção mínima, um gesto de retorno. Mas agora, ela não se coloca mais nesse papel. A mulher que não implora já se integrou. Já não precisa completar sua identidade através de um outro que mal sabe quem é. O que muitos não compreendem é que esse tipo de mulher não nasce assim. Ela é forjada no abandono, no descaso, na invisibilidade. Ela é moldada nos silêncios que recebeu, nas ausências que suportou, nas mensagens não respondidas que a deixaram à deriva. E em cada uma dessas dores, ela foi aprendendo algo que nenhuma teoria ensina, que estar disponível para quem não a enxerga é uma forma sutil de autodestruição. Por isso, quando ela decide se calar, não é por frieza. É por autopreservação. Ela finalmente entendeu que o amor que implora não é amor, é carência disfarçada. Que quem a valoriza não precisa ser convencido. Que quem a ama, de verdade, escuta mesmo o que ela não diz. Porque o verdadeiro amor não exige humilhação. E a dignidade não pode ser moeda de troca. No campo das relações, há uma dança invisível acontecendo o tempo todo. Uma dança entre presença e ausência, entre desejo e medo, entre entrega e retração. A mulher que não implora aprendeu os passos dessa dança. Ela não persegue. Ela se move com graça, com firmeza, com verdade. E sua retirada não é derrota, é libertação. E quando ela vai, o mundo dela se abre. Novas conexões surgem. Pessoas com outra frequência aparecem. O universo responde à sua escolha de se colocar em primeiro lugar. E o que antes parecia perda, se revela bênção. Porque, ao deixar de implorar, ela criou espaço para ser escolhida de verdade, não por quem precisa dela, mas por quem a reconhece. Enquanto isso, aquele que a perdeu permanece preso na dúvida, no eco do que não foi dito, tentando decifrar o mistério da mulher que se calou e, nesse silêncio, disse tudo. No fundo, o silêncio dessa mulher carrega um código sagrado que apenas os emocionalmente maduros conseguem decifrar. Ele exige escuta interior. Ele não é uma ausência vazia, é uma linguagem. Um idioma emocional que comunica, sem palavras, que ela ultrapassou o estágio da mendicância afetiva. Que ela já não habita o território onde o amor se mistura com sacrifício desequilibrado. Que ela já não se coloca em posição de provar que merece ser escolhida. Ela entendeu, quem não a vê, não a merece. Dentro da psique masculina, esse silêncio ressoa como uma ruptura. Não apenas pela ausência física, mas pela quebra simbólica de um ciclo. A mulher que implorava já não existe. A que esperava mensagens, justificava atrasos emocionais e aceitava migalhas, ficou para trás. A mulher que surge agora, depois do silêncio, é outra. Mais consciente. Mais inteira. Mais perigosa, porque não depende mais. Esse é o ponto onde muitos tentam voltar. Onde ele,
Tomado por um vazio que ainda não entende, se aproxima, dizendo que sentiu falta. Mas a mulher que se curou já não se comove com palavras vazias. Ela não quer promessas, quer congruência. Ela não se contenta mais com presença parcial. Porque o que ela perdeu em ilusão, ganhou em lucidez. Agora, o amor precisa ser inteiro. Precisa ser recíproco. Precisa ter profundidade emocional e espiritual. Ela já não está disposta a ser o lar temporário de quem não sabe permanecer. Sua alma se tornou terra sagrada, intocável por aqueles que só sabem tocar a superfície. E, por isso, ela se tornou seletiva. Não por frieza, mas por respeito à própria energia. Porque aprendeu, com dor, que nem todo toque cura, nem todo olhar acolhe, nem toda presença é companhia. E que estar só, em paz, é infinitamente mais digno do que dividir a alma com quem não sabe cuidar dela. O silêncio que antes era medo virou ferramenta. A pausa que antes era desespero virou proteção. E o afastamento que antes era perda virou vitória. Jung dizia que não há despertar de consciência sem dor. A mulher que não implora passou por esse despertar. E agora, ela não negocia mais com a própria intuição. Quando se olha no espelho, já não vê uma mulher frágil, desesperada por atenção. Vê alguém que sobreviveu ao próprio abandono e escolheu nunca mais se abandonar. Vê uma mulher que deixou de tentar caber nos espaços pequenos dos outros e começou a construir o próprio templo interno. E é ali, nesse templo, que ela aguarda. Não por alguém que venha salvá-la, mas por alguém que se permita ser inteiro ao seu lado. Porque o verdadeiro par não é aquele que a completa, é aquele que transborda com ela, que não teme sua profundidade, nem seu silêncio, nem sua força, que não se assusta com sua intensidade, mas a honra. A mulher que não implora já não tem tempo para jogos emocionais. Ela se tornou guardiã da própria energia. E, por isso, se tornou rara. Uma joia que não se oferece, se descobre. Um mistério que não se revela, se conquista. Quem não a enxergou antes, agora se cala diante da ausência. Mas ela já não ouve esse silêncio. Porque está ocupada ouvindo a si mesma. A mulher que não implora aprendeu que o verdadeiro valor não está no quanto ela se sacrifica por alguém, mas no quanto consegue permanecer fiel a si mesma, mesmo diante da ausência do outro. E essa fidelidade, rara, incorruptível, é o que a torna intocável. Não no sentido de inacessível, mas no sentido de inviolável. Ninguém mais atravessa suas fronteiras sem permissão. Ninguém mais toca sua alma sem presença real. Esse tipo de mulher deixou de viver na superfície. Ela não se interessa mais por conversas vazias, promessas adiadas, afetos mornos. Seu campo emocional exige profundidade, e por isso mesmo, ela prefere o silêncio à companhia rasa. Porque o silêncio, para ela, agora é um santuário. Um espaço onde ela ouve sua própria respiração, onde se reconecta com seu corpo, onde sente a sabedoria da alma que já não precisa implorar para ser notada. Aquele que antes se alimentava da necessidade dela, agora enfrenta um espelho sombrio. Não encontra mais o olhar ansioso que o procurava. Não encontra mais a mulher que aceitava menos do que merecia. Tudo o que resta é ausência. Mas não uma ausência comum, uma ausência sagrada. Uma ausência que revela, que rasga o véu da ilusão, que desmascara a dinâmica afetiva baseada no desequilíbrio. Jung dizia que nos relacionamos, muitas vezes, não com o outro, mas com a projeção que fazemos dele. E foi exatamente essa projeção que ela destruiu em silêncio. Ele a via como alguém que estaria sempre ali, esperando, persistindo, se adaptando. Mas agora, a projeção se dissolveu. A imagem dela como refúgio garantido foi substituída pela realidade. Ela é livre. E o livre assusta. Porque não se prende, não se explica, não se curva. A mulher que não implora ativou sua energia arquetípica mais poderosa, a da soberania interna. Ela deixou de ser reativa. Agora, ela observa, analisa, intui. Ela sente o que está por trás das palavras, percebe o não dito, escuta as entrelinhas. E quando percebe descompasso entre discurso e ação, simplesmente se afasta. Sem brigar. Sem dramatizar,
Porque ela já não se alimenta de caos. A filosofia estoica nos ensina a distinguir o que está sob nosso controle daquilo que não está. E essa mulher vive essa filosofia de forma instintiva. Ela sabe que não pode controlar o desejo do outro, nem sua disponibilidade emocional, nem sua consciência. Mas pode escolher a própria postura. Pode decidir onde investir sua energia. Pode, com dignidade, retirar-se quando não for vista como merece. E nessa retirada, ela cresce. Porque cada vez que escolhe o silêncio em vez do desespero, fortalece sua conexão consigo. Cada vez que escolhe a ausência ao invés da mendicância afetiva, honra sua alma. E cada vez que se afasta de quem não sabe reconhecê-la, cria espaço para quem sabe. Ela não busca ser lembrada com saudade, mas com reverência. Não quer ser desejada apenas na ausência, mas reconhecida na presença. Porque a mulher que não implora não deseja alguém que sinta sua falta quando ela se vai, mas alguém que a valorize enquanto ela ainda está. Quem entendeu o valor dessa mulher cedo, teve uma dádiva. Quem só percebeu depois do silêncio, talvez nunca mais alcance. Ela não é fria. Ela é clara. Há uma diferença brutal entre afastar-se por desdém e afastar-se por integridade. A mulher que não implora fez as pazes com a ideia de que amor não é sinônimo de insistência cega. Ela não quer ser guerreira em uma batalha emocional onde luta sozinha. Já não entra em relações onde precisa se justificar por sentir, por querer mais, por não aceitar menos. Ela entendeu que quando o amor exige que ela se diminua para caber, já não é amor, é um mecanismo de sobrevivência travestido de afeto. E ela cansou de sobreviver. Agora, quer viver. Com plenitude, com verdade, com reciprocidade. Seu silêncio não é punição. É proteção. É uma escolha consciente de guardar o que tem de mais precioso, sua energia. Porque depois de anos doando sem retorno, ela percebeu que seu tempo, sua atenção, sua entrega, tudo isso é sagrado. E o sagrado não se entrega a qualquer um. O sagrado se reconhece e se cultiva. Essa mulher, que já foi menina implorando por afeto, hoje é adulta espiritualmente. Ela vê o jogo por dentro. Ela sente as manipulações sutis, os testes inconscientes, os recuos calculados. E simplesmente se retira. Porque já não precisa provar nada. Nem para o outro, nem para si mesma. Ela já sabe quem é. E quem sabe quem é, não se curva diante de quem não sabe o que quer. Na lógica junguiana, ela representa o aspecto da anima realizada, o feminino que não está mais preso à aprovação externa, mas que brilha por si. O feminino que inspira, que inquieta, que cura. Mas também, o feminino que sabe fechar portas. Que sabe dizer não. Que sabe escolher. E isso desestabiliza quem ainda vive do jogo de controle emocional. Porque ela não morde mais a isca. Não responde ao sumiço estratégico. Não se derrete diante do voltei porque senti sua falta. Porque ela sabe, ausência não significa arrependimento. Muitas vezes é só ego ferido. E ela não acolhe mais egos feridos. Acolhe almas prontas. O tempo dela se tornou precioso demais para relações imaturas. Ela escolheu caminhar em direção ao que vibra na mesma frequência, verdade, profundidade, transparência. Relações com base na presença real, não na presença calculada. Emoções sentidas, não fabricadas. Conexões que não exigem tradução constante, mas que falam a mesma linguagem, mesmo no silêncio. A mulher que não implora sabe que o amor só é digno quando flui, não quando precisa ser arrancado. E quando ela sente que está forçando algo que deveria ser natural, simplesmente se afasta. Não por frieza, mas por amor próprio. Porque aprendeu que sua essência vale mais do que qualquer tentativa de ser aceita por quem não a vê. Ela não tem pressa. Ela não tem medo de ficar só. Porque a mulher que não implora descobriu algo libertador. A solidão pode ser dolorosa, sim, mas a companhia errada é destrutiva. E entre dor e destruição, ela escolheu a reconstrução. Silenciosa, firme, contínua. E agora, tudo em sua vida vibra nessa frequência. Ela já não corre atrás. Ela atrai. E o que não vier com verdade, ela deixa passar. À medida que essa mulher caminha com mais firmeza em sua verdade,
ela percebe que seu silêncio é, na realidade, um filtro. Ele afasta o que é frágil, superficial, emocionalmente preguiçoso, e atrai apenas o que é capaz de se sustentar na mesma vibração. Porque o silêncio da mulher que não implora é, antes de tudo, um espaço de seleção. Não porque ela se acha melhor, mas porque agora ela sabe o que merece. Esse silêncio não é ausência, é presença elevada. Uma presença que se faz sentir mesmo quando ela não está mais lá. Porque ela deixou algo que vai além do físico, deixou a energia de quem se entregou inteira, e depois, se retirou com dignidade. O vazio que ela causa não é comum. É uma ausência viva, que respira no inconsciente de quem a perdeu. É uma memória que se repete no silêncio da madrugada, no espaço que ninguém mais preenche, no som que o coração faz quando percebe que já é tarde demais. E esse eco é, muitas vezes, o único mestre capaz de fazer o outro compreender o que ignorou. Porque o ego não aprende com súplicas. Aprende com a perda. Aprende quando não há mais retorno, quando o que era garantido se torna inacessível. Quando a mulher que esperava já não está mais à porta. Quando o olhar que buscava compreensão se voltou para dentro. Quando a alma que antes oferecia abrigo agora se protege. É nesse momento que muitos tentam voltar. Mas voltar para quê? A mulher que não implora já não é mais a mesma. Ela se tornou outra. Se expandiu. Criou raízes internas. Cresceu em silêncio, como uma árvore que ninguém viu florescer porque só olhava a superfície. E agora que floresceu, não floresce para qualquer um. Ela floresce para quem rega, para quem permanece, para quem entende que amar alguém assim exige coragem. Porque amar uma mulher que não implora é um ato de responsabilidade emocional. É preciso ter consciência. É preciso ter presença. É preciso ter a humildade de saber que ela não precisa ser salva, precisa ser honrada. E poucos estão prontos para isso. Muitos querem a magia, mas não o compromisso com o sagrado. Muitos querem o brilho, mas não a profundidade que esse brilho exige. Essa mulher não idealiza mais ninguém. Ela já rompeu com a ilusão do príncipe emocional. Já sabe que todos carregam sombras, inclusive ela. Mas não aceita mais quem não queira ver as próprias. Ela quer alguém que se veja de verdade. Que não fuja da própria dor. Que não a use como anestesia emocional, nem como muleta para o ego. Ela quer inteireza. E, se não houver isso, prefere a companhia de si mesma. Porque a mulher que não implora se basta. Mas isso não a torna menos afetuosa, menos profunda, menos disponível para o amor. Ao contrário, isso a torna muito mais capaz de amar, porque agora ela não ama por medo, por apego, por fuga. Ela ama por escolha. E essa escolha é preciosa. Quem a reencontra depois de seu silêncio pode até reconhecer seu corpo, seu olhar, seu nome. Mas sua alma já está em outro lugar, em outra vibração. Em outro tempo. Um tempo onde ela não espera mais. Onde ela apenas é. E agora, ela não se curva mais diante da ausência de ninguém, porque aprendeu a se fazer presença dentro de si. A mulher que não implora se tornou inteira. Não por ser perfeita, mas por ter aceitado todas as partes que antes rejeitava. Suas dores, suas falhas, suas carências. Ela olhou para tudo. Acolheu tudo. E nesse processo, se libertou. Libertou-se da necessidade de ser aprovada. Libertou-se do vício de ser escolhida. Libertou-se do peso de precisar mendigar por algo que, se fosse verdadeiro, nunca faria implorar. Ela passou pela travessia mais difícil, a de romper com o vício emocional do amor que fere. E saiu do outro lado mais forte, mais leve, mais profunda. A mulher que hoje caminha em silêncio carrega histórias inteiras no olhar. Mas não as oferece a qualquer um, porque aprendeu que algumas almas não vieram para compreender, mas para ensinar, e que o verdadeiro aprendizado, muitas vezes, vem pela perda, não pela presença. Quem a encontra agora talvez não entenda de imediato o que está diante dos olhos, porque sua força é silenciosa, sua intensidade não se impõe, sua energia não grita, ela pulsa, em cada gesto calmo. Em cada ausência firme, em cada escolha que a aproxima de si mesma.
Ela não busca mais convencer ninguém de seu valor. Porque o que é valioso não se explica, se sente. Se um homem não vê isso, ela vai embora. Não por raiva, mas por lucidez. Porque já não negocia mais com o vazio. E não é que ela não sinta, ela sente, e profundamente. Mas sua profundidade exige reciprocidade, não imploração. Ela sabe que o amor real começa onde termina o desespero. Ela não tem mais medo de ser esquecida. Porque quem esquece uma mulher assim nunca a conheceu de verdade. E quem a conheceu profundamente, jamais esquece. Porque ela não toca apenas o corpo, ela toca o inconsciente. E o inconsciente não esquece. Carl Jung dizia que aquilo que não é trazido à consciência se manifesta como destino. E talvez, para muitos homens, ela será justamente isso, um destino que se perdeu por falta de consciência, por medo de mergulhar, por incapacidade de reconhecer o valor de algo que não grita, mas brilha. A mulher que não implora agora caminha em paz. Ela não precisa provar mais nada. Ela vive com a certeza tranquila de que seu silêncio é a mais alta forma de amor próprio, e que a alma que estiver pronta para recebê-la não pedirá explicações, nem exigirá que ela se diminua. Apenas chegará, presente, inteira. E, juntos, não precisarão de jogos, só de verdade. Ela se tornou o tipo de mulher que muitos procuram, mas poucos estão preparados para encontrar. Porque estar com ela exige coragem. Não a coragem de conquistá-la, mas a coragem de sustentá-la. De estar à altura da profundidade que ela carrega. De olhar nos olhos dela e dizer: eu vejo você. E não quero que implore. Quero que permaneça. E então, ela saberá: chegou o tempo certo. O tempo de ser amada sem se perder. O tempo de ser escolhida sem implorar. O tempo de não correr mais, apenas caminhar ao lado. A mulher que conhece seu valor não corre atrás. Ela escolhe quem tem que correr atrás.